de Platão, é só uma nota, tá? Uma nota de rodapé. No banquete de Platão ou no simpósio, quando o jovem artista que ganhou um prêmio, né, Agatão, convida todos os intelectuais para irem até a sua casa, o Sócrates demora um pouco, todos entendem que o Sócrates é o mestre, o magíster, e ele demora um pouco porque a verdade lhe foi revelada quando ele parou. Ele parou e ficou ali, as pessoas esperam para a chegada dele, como os alunos esperam a chegada do mestre. Quando ele chega, Agatão pede para que ele se sente ao seu lado. A visão que se tem daí é aquela que vai ser depois, estará presente na ideia de academia platônica e na visão de comunidade acadêmica que nós temos hoje. O sentar-se próximo, entende-se que haverá alguma espécie de saber depositado no mestre que logo depois será transferido para cá. Isso permanecerá até a escolástica. Até a escolástica. E chega muitas vezes até os nossos dias. Então, estar próximo. E o que o Sócrates diz? Eu não sou mestre, eu sou um herômenos, eu sou alguém que deseja conhecer também. Eu não sou um copo cheio, eu sou um copo que quer ser preenchido também e será preenchido na convivência. Pessoal, há um deus grego chamado alguém que se esconde, alguém que se esconde sempre, sempre. É alguém que, quando alguém chega à sua ilha, ele mora perto do Egito, ele não aceita a convivência. O nome dele é Proteu. Ele se transforma em vento, se transforma em mar, se transforma em árvore, alguém que não quer a convivência. A verdadeira tarefa da educação é procurar criar um ambiente na qual a convivência, nessa convivência, possa se despertar o desejo. O desejo de ler, o desejo de encontrar o professor falhando. Imagine só os alunos ou todas as pessoas nos acompanhando, querendo ver o primeiro, o segundo vídeo, e de repente diz assim, houve uma falha, e as pessoas se atentam a essa falha. Quando o professor começa a ler um texto, e de repente diz, pessoal, olha que nesse texto eu não entendi o que o autor quis dizer. Imagina um professor dizendo isso em sala de aula. Em geral, os alunos se atentam para aquela falha que o docente cometeu, e é essa que é a tarefa mais importante. Imagine se nós conseguirmos criar não uma espécie de controle. Não há como controlarmos em educação. O encontro é sempre inesperado, sempre descontrolado, a gente não sabe o que vai ocorrer, mas a gente está movido por essa espécie de desejo que é compartilhar as mesmas experiências e marcar. Uma das etimologias a que eu faço referência sempre e nunca, jamais esqueço do que significa ensino. A etimologia da palavra ensino significa deixar um sinal, deixar uma marca, de tal modo que daqui a 10, 15 anos, ainda que não se recorde do meu nome, alguém há de se lembrar de um evento, porque a educação é um evento que transforma, que muda, que altera. Faço referência a um caso histórico agora, já que eu fiz a referência a Platão no banquete, né? E fiz referência ao deus Proteu. 1º de setembro de 1946, uma professora foi convidada pelo imperador japonês para educar o seu filho, o príncipe herdeiro Akihito. O nome do imperador era Hirohito. Ele já havia perdido a Segunda Guerra Mundial, em 45. Eles convidam essa professora, Elizabeth Gray Vining, da Filadélfia, para ir até Tóquio ensinar o jovem herdeiro. Ele tem 13 anos de idade, é um adolescente. No dia 1º, ela parte da Filadélfia para o Japão. E depois ela escreve uma autobiografia chamada Janelas para o Jovem Herdeiro. É uma biografia belíssima, no seguinte sentido, porque ela não vai simplesmente para ensinar
o jovem príncipe a falar inglês. O visconde japonês, chamado Matsudaira, diz para ela: você está aqui para abrir as janelas para o futuro príncipe herdeiro, para o príncipe herdeiro. Quando ela chega, ela fica de 1946 a 1950, 4 anos. E em 4 anos ela transforma a educação japonesa, porque transforma a mentalidade do monarca. Ela chega, a primeira coisa que ela faz é não chamar o príncipe de príncipe, não chamar o Akihito de Akihito, mas ela dá um epíteto, ela chama o Akihito de Jimmy, porque as pessoas, elas recebem o nome dos seus genitores, então ninguém vem ao mundo sem um nome. Quando a pessoa dá um nome, é como se fosse uma espécie de destino. Quando alguém diz assim, imagine que o Djalma tivesse dado o nome do filho dele de Djalma II. Isso tem uma espécie de predestinação ou de destinação. Então, alguém poderia dizer, mas um professor não pode fazer isso. Mas rompe-se justamente o vínculo familiar e se estabelece um outro tipo de vínculo, que é o vínculo cívico. E veja só, ela solicita que outros estudantes venham na mesma sala em que ela dava aula para o príncipe herdeiro. E o senhor Matsudaira diz, mas é preciso isso? E ela diz, é só na conversa que se aprende. É só na conversa que se aprende. Eu digo isso porque há 2 mitos fundamentais em educação que nós repetimos constantemente, diariamente, que é o mito do diálogo e é o mito da empatia. Como se nós conseguíssemos dialogar com as pessoas, como se nós conseguíssemos empatizar com as pessoas. Essas 2 palavras, entenda-se com essas 2 palavras, eu compreendo o que a outra pessoa é, e por esse motivo eu consigo dialogar. Um pai não consegue dialogar com o filho porque não compreende o filho. O irmão não consegue dialogar com a irmã porque não compreende. São 2 mistérios. Você conversa, dialogar significa você estabelecerá uma unidade no dia seguinte. Você conversa e no dia seguinte é a mesma coisa. Reinicia. E se você mantém a relação amorosa, o mundo reinicia. O Kierkegaard, numa obra chamada A Repetição, diz: o mundo só reinicia por um ato de amor. Eu não compreendo, não sei, mas estou ao lado. O docente é isso. A educação é isso. Eu faço alusão a Elizabeth Gray Vining, porque simplesmente ela mudou a educação japonesa, mas isso nos ensina muito. A última palavra do título da autobiografia dela se chama herdeiro. Janelas para o príncipe herdeiro. A palavra herdeiro está associada à ideia de herança. E herança é alguma coisa que a todo momento nos atormenta, porque nós vivemos num Brasil em que nós herdamos uma educação esfarrapada, prédios públicos deteriorados, não preocupação com investimento público em formação acadêmica e intelectual, nós herdamos uma educação arrasada, e o que nós deixaremos como herança? A Elizabeth deixa uma herança para o príncipe herdeiro, de tal modo que em 200 anos ele é o primeiro monarca a renunciar. Jamais imaginava que o monarca pudesse renunciar. Jamais. Ele renuncia. Aqueles 4 anos alteraram o fluxo, alteraram a compreensão que o monarca e que os japoneses tinham do monarca. Até então, acreditava-se que o monarca era descendente da deusa Sol e o monarca nunca errava. Nunca errava. Ela ensina para o príncipe. Os monarcas também erram. Os monarcas não são divindades. Enquanto no Brasil nós atribuímos a alguns dirigentes o simbolismo de figuras míticas, para que progridamos na educação, é preciso desmistificar essas figuras. Daí nós criaremos condições para que a educação promova uma herança distinta. Mas, para isso, é preciso que nós não sejamos pessoas que abandonemos
o caminho no meio. É preciso que nós não abandonemos a estrada. Eu faço alusão a isso para linkar, para usar uma metáfora tecnológica, para linkar com uma obra chamada A Estrada. Pessoal, esse é um dos livros mais geniais que eu já li. Assim, depois foi transformado em filme e não perdeu a beleza, sabe? Porque muitas Quem que é vezes o nós, autor, professor? professores, McCormick, acho que é McCormick, ele, geralmente nós, professores, dizemos assim, o livro é ótimo, mas o filme nunca é igual ao livro. Uhum. Pessoal, essa é uma tese que eu tenho. Para alguém filmar o olhar de uma pessoa apaixonada, é preciso que ele pense 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Para alguém filmar a expectativa de alguém que está chegando, é preciso mover a câmera para um lado, para o outro. O cinema é uma arte das mais geniais. Luiz Buñuel fez isso magistralmente. Há um cineasta francês que eu admiro muitíssimo, chamado Jean-Claude Carrière, que diz: filmar é uma técnica muito semelhante à leitura. Você precisa mergulhar na leitura. Isso tudo para dizer que existe uma similitude entre o livro e essa obra em particular. Na primeira linha do livro, o pai, que não tem nome, o filho, que não tem nome, é a primeira obra que eu vejo que as personagens centrais não têm nome. Eu falei do nome agora há pouco, quão importante é você dar um nome ou ter um nome. O pai estende a mão para ver se o filho está ao lado. Ele está com o olho fechado, numa caverna, porque está num mundo apocalíptico que não tem estrelas. Não tem estrelas. Estrelas são símbolos que nos guiam pelos lugares nos quais nós caminhamos. E ele conversa durante todo o livro com o filho. Um adolescente também, como se fosse o príncipe Akihito. E ele diz para o filho ficar muito atento, muito cauteloso com estranhos, não conversar com estranhos, dá uma arma para o filho com 2 balas, para qualquer circunstância, ele pode, inclusive, cometer suicídio para não ser canibalizado. É um mundo horrível, como é o nosso mundo. Como é o nosso mundo. No final, o pai morre, o filho vê que uma pessoa está vindo de lá, puxa a conversa, há uma criança junto, e o sonho do menino era encontrar outra criança, porque quando 2 crianças se encontram, o mundo renasce. Eles caminharam durante semanas, meses, por meio da floresta escura, tentando encontrar o mar. Mar é símbolo de abertura, é lugar de liberdade, é lugar onde nós nos abandonamos no vento que chacoalha de lá para cá, e de repente o filho está sem o pai. E a primeira coisa que ele faz é entregar a arma, como se dissesse: eu deposito as minhas expectativas nesse encontro. Então, assim, por mais que os pais acreditem que tenham controle sobre a educação dos filhos, como um professor chamou a atenção numa palestra um dia desses, não sei se foi ontem ou anteontem, dizendo assim, aquilo que nós chamamos de escola sem partido no Brasil é uma tentativa de você mobilizar todas as forças para controlar a educação do filho, é aquilo que o imperador Akihito não fez, deixou tudo nas mãos da professora Elizabeth Gray Vining, ela fez e disse aquilo que bem lhe aprovesse, não havia nenhuma, porque sabe que a educação é sempre um encontro que transforma. Nós não devemos olhar a sala de aula como uma espécie de cabine de helicóptero ou de avião, onde basta que você mexa num controle, há ali a emoção, há ali a razão, há ali o sentimento. Não. Educação significa deixar que a criança e o adolescente também seja movido. Educação é sempre movimento. É sempre movimento. Para terminar, e daí para a gente puxar uma prosa, né? Eu gosto muito da prosa.
Há um filósofo, a definição que ele dá de educação, eu acho a mais brilhante. O nome dele é Gilles Deleuze, numa obra chamada Gilles Deleuze. Diferença e Repetição. Diferença e repetição. Eu adapto a definição dele a Lamauro, no modo a Lamauro para dizer: se nós estivermos acompanhando como um instrutor, um professor de um adolescente que queira, com a sua prancha, aprender a surfar. O professor, na areia, faz os sinais, mostra como é que deve se movimentar, diz que a onda pode vir de um jeito, pode ter arrebentação, pode não ter, mas nada prepara o adolescente ou o jovem, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, nada prepara para a onda que vem, que arrebata, que faz com que a pessoa mergulhe, engula água, saia tropeçando, nada prepara. A educação não tem vinculação alguma com a ideia de controle. Se até a década de 70 a escola era entendida, a escola que eu estou dizendo, escola e academia, como um aparelho ideológico do Estado, agora é um outro momento. Agora é preciso que haja uma erótica do ensino. É preciso que haja uma erótica do ensino. É preciso que nós nos preocupemos com o que, de fato, nós deixaremos como marca no retorno